Quero muito compartilhar com vocês aqui o que Deus tem falado ao meu coração, tá bom? Ei, Ana, vamos entrando. Gente, essa live, quando Deus ministrou no meu coração essa palavra, eu falei bem assim: Deus, não importa quantas mulheres entrarão nessa live. Se uma mulher entrar nessa live, é para ela essa palavra. Porque não é sobre mim, tá? É sobre a palavra de Deus. Não sou eu que tiro as dores, as preocupações. É a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um louvor que vai fechar a nossa live. Gente, eu fiquei o dia inteiro ouvindo esse louvor. Esse louvor falou muito ao meu coração, um louvor antigo, e falou muito ao meu coração. Eu quero testar aqui primeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Gente, eu tô sem filtro, tá? Eu sou aquela pessoa sem filtro, aquela pessoa que, ó, tá na hora de fazer botox. Vocês vão encontrar aqui até a minha alma. Linhares, você é de Linhares, Leonor Marim, seja muito bem-vinda. Que bom ter pessoas aqui, ó, de fora, né, que não é daqui da Grande Vitória. Prazer ter você aqui. Eu quero testar uns slides que eu preparei, porque quando eu abri essa live, eu falei com vocês: gente, vocês querem essa live aonde? No Instagram ou no Zoom? Eu estou com um desafio muito grande aqui, que é falar sozinha. Então eu preciso de comentários, porque eu gosto de compartilhar, né, Manu? Eu e Manu lá na academia, a gente fica batendo papo. Eu gosto assim, de falar, de compartilhar. Então eu vou ter esse desafio aqui. Então eu preciso que vocês pelo menos falem nos comentários se vocês estão aqui comigo, tá? Outra coisa, manda essa live para aquela amiga sua, outra pessoa de Linhares, Marilza, seja bem-vinda, Marilza. Manda essa live, gente, para aquela pessoa que você sente que precisa dar um passo maior na vida, sabe? Aquele passo de entendimento, de conhecimento, de mudança de mentalidade, que às vezes você quer fazer algo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que nós não podemos fazer algumas coisas, mas a gente sente o desejo no coração. Então é importante você mandar essa live agora para que essa pessoa possa ser ministrada pela palavra de Deus. Ah, vocês são irmãs? Que legal! Gostei. Também tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Deixa eu verificar aqui se eu vou conseguir compartilhar pra gente começar enquanto o pessoal está chegando. Ó, é pra você estar aqui, tá bom? Não se preocupe. Se você está aqui é porque essa palavra é pra você. Primeira pergunta que eu quero começar aqui, já que o nosso tema nós vamos o quê, gente? Retirar a armadura da comparação. Aline, por que armadura? Por que esse nome é armadura? Porque nós vestimos armaduras que não são nossas. Lembra lá de Davi, quando os filisteus, né, estavam ali contra Israel, que ele se coloca à disposição para guerrear? Saul dá para ele o quê? A armadura dele. Só que Davi veste aquela armadura e fala assim: isso não é para mim. Davi logo percebe que não era a armadura que iria vencer aquela batalha. Era quem? Era o Deus de Israel. Então, quando você tem Deus na sua vida, você não precisa de armadura. Inclusive, você não precisa se comparar com ninguém. Esse é o motivo, gente, de muitas mulheres. Por que mulheres? Não sei se vocês todas aqui sabem, mas eu sou consultora de imagem. Eu trabalho com os homens também. Mas, como sendo mulher, eu percebo que isso está mais no nosso meio. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender qual é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós, como mulheres, nós temos um papel primordial aqui nessa terra. Não sei se todas aqui são casadas, mas quem não é casada ainda, se prepare, porque você, né, você vai ser o quê? Aquela mulher que vai conduzir, não no sentido de mandar no seu marido, né? Porque a gente não manda em marido, né, mulheres? Mas você que vai fazer essa casa, sabe? A mulher sábia. Essa mulher que traz alegria, essa mulher que deixa o ambiente para cima. Uma mulher mal-humorada, gente, consegue colocar a casa toda para baixo. Então, é importante a gente entender o nosso papel neste mundo. Para quê? Para que a gente vista a nossa própria roupa e não as armaduras, principalmente que o mundo nos coloca. Então, por que nos comparamos, né? Por que nós nos comparamos tanto? Existe, assim, gente,
muitos fatores que nos levam a uma comparação. Mas hoje eu quero focar com vocês em um lugar, que nós vamos chegar daqui a pouco neste lugar, tá? Mas nós nos comparamos pelo que nós enxergamos, pelas redes sociais, pelo que às vezes nós temos de valores na nossa vida. E quando a gente fala de valor, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quando a gente fala de valor, que é uma coisa muito importante, eu separei aqui basicamente 2 grupos, porque se nós formos colocar as mulheres em categorias, nós teremos muitas variáveis, mas eu quero aqui simplificar para você entender aonde eu quero te levar, tá? Eu quero, antes de tudo, fazer uma oração com você. Por quê? Quando eu fiz a minha primeira chamada para essa live, vocês lembram que eu coloquei um vídeo falando lá de 2 Timóteo, aonde existem mulheres que elas são levadas pelo engano? E muitas vezes nós somos levadas por essa tela aqui, inclusive por lives, por vídeos de YouTube, lugares aonde eu acesso e eu deixo essas pessoas entrarem na minha casa. Então, já que você me permitiu entrar na sua casa, não sei onde você está agora, né? Se você está na sua casa, se você está... Boa noite, Andréia. Se você está no seu trabalho, na casa de alguém, você me permitiu entrar. E aqui eu já começo a trazer para vocês, gente, essa preocupação que vocês precisam ter. Quem são as pessoas que vocês deixam entrar na casa de vocês, acessarem a alma de vocês? Porque a partir do momento que você entra em lives que às vezes não tem o Espírito de Deus, talvez você esteja atraindo espíritos contrários para sua casa. Então eu quero já começar aqui fazendo uma oração, pedindo a permissão para que o Espírito que está aqui comigo habite também em você, se você me permitir. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa hora, primeiro agradecer ao Senhor, obrigado por esse momento. Sabemos que Ele estava já, ó Pai, escrito lá na Tua eternidade. Espírito Santo, nessa hora, nós pedimos a Tua presença, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco, ministrando ao coração dessas mulheres, ó Pai, que de alguma forma se conectaram com a Tua palavra, não estão aqui por mim, Aline, mas estão aqui, ó Deus, porque querem aprender mais de Ti. Então, Espírito Santo, fala ao coração dessas mulheres, essa oração que eu te faço, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, existem um grupo que gosta de tecnologia, aquela mulher antenada na moda, antenada nas redes sociais, nas tendências, no que tem de novo. E tem um grupo que é mais desligada. Mas esse desligada, gente, eu não quero que você pense que é uma mulher com baixa autoestima. Não estou falando disso, tá bom? Quando eu falo com vocês que existem muitas variáveis, é justamente sobre isso. Vai entrar questão de como você foi criada, vai entrar realmente a questão da baixa autoestima, mas eu não estou falando disso, eu estou simplificando aqui tudo. Um grupo de mulheres interessadas no que está acontecendo em tecnologia, antenada, gosta de moda, gosta de tendência, e uma outra que é um pouco desligada. E já me fala aí o grupo de vocês, tá? Porque eu lembro que eu falei com vocês, eu gosto de conversa, gente, eu tenho que saber que vocês estão aí me ouvindo, me conta. Você é de qual grupo? Aquele grupo antenada, que gosta de tecnologia, que gosta de moda, gosta de tendência, ou você é meio desligada? Ah, Aline, quase não olho muito para essas coisas. Sabe quando eu vou na loja que eu vejo o que está acontecendo? Você é qual grupo? Me conta aqui nos comentários. Bom, então vamos lá. Tem algumas aí antenadas, eu vi só antenada, né? Deixa eu puxar aqui os comentários, não vi se ninguém falou que é meio desligada, não. Então a maioria aqui é antenada, ok. Então, gente, o que acontece? Quando você, às vezes, é muito antenada, você, às vezes, fica procurando muitas coisas, né? Para você ficar sempre atualizada. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Desde que você tenha o quê? Discernimento espiritual. Porque quando a gente procura demais, a gente pode encontrar algumas coisas que, se nós não estivermos alinhados com a palavra, nós somos enganados. E Aline, quem é desligado?
Quem é desligado é só um estilo de vida. Eu só quero mostrar para vocês que a internet muitas vezes nos coloca julgos muito pesados. Às vezes nós entramos aqui em perfis onde fala que você tem que ficar o tempo todo assim, assado, que você deve ter sua casa assim, que você deve se vestir assim. E você, às vezes, como não tem essa clareza de quem você é em Deus, você se deixa se levar por essas conversas. E aí você não consegue chegar nesse nível e aí você sofre por conta da comparação. Bom, independente desse grupo, né? Se é uma mulher mais antenada, se é uma mulher que não é antenada, independente da classe social, independente, né, de onde você mora, se você mora fora do país, se você fala outra língua, todos nós, gente, temos essa tríade. Todo ser humano tem um corpo, que tem uma alma e tem um espírito. Ok? Todo mundo acredita nessa verdade? Que nós somos corpo, alma e espírito? Sim, sim ou não? Me coloca aí que eu quero saber se vocês, quem entende dessa verdade, ok? Então, sabemos que nós somos espírito, alma e corpo, Deus nos fez de uma forma. Eu fiz umas anotações, gente, mas eu sou a pessoa que eu tenho que ter assim um roteiro, que senão eu me perco, tá? Deus nos fez, gente, com os 5 sentidos. Nós somos seres sensoriais. Por que quando você chega aqui nessa tela, que você enxerga uma comida bonita, você fala, ai, que vontade de comer, parece ser saborosa, né? Porque os nossos 5 sentidos fazem isso. Então, se por um acaso, né, alguém não nasceu com nenhuma disfunção sensorial, ou até mesmo alguma deficiência, que às vezes alguém pode ter alguma deficiência, né? Se você não nasceu com nenhum tipo de deficiência, você tem os 5 sentidos funcionando muito bem, ok? Então, quando você olha para uma roupa bonita, ó, você só acha bonita porque você viu. Quando você olha para essa roupa, e aí entra aqui uma parte que muitas pessoas não fazem, é uma das coisas que eu mais trabalho nas minhas clientes, gente, tem que tocar. Olha o tato. Roupa não é só achar bonita, por isso que eu tenho dificuldade de comprar na internet. Roupa não é só bonita, roupa você tem que tocar, tá? Pra perceber se essa roupa, ela tem um toque macio, se ela vai trazer esse conforto pro seu corpo. Então você toca, olha o tato. Quando você vai experimentar uma comida, que você passa a gostar de uma comida, você vai degustar essa comida. Então tem o seu paladar. Quando você vai escolher um perfume, você escolhe pelo quê? Pelo olfato, pelo cheiro, né? Tem gente, quem é mais aí, que conhece mais, vai escolher pelas notas. Eu não entro nessa, não. E nós temos também, ó, a nossa audição, né? Então a gente escuta uma boa música, uma boa melodia, mas é através dos nossos 5 sentidos também que a gente ouve algumas coisas ruins também, né? Através do nosso ouvido que a gente fala assim, a gente não gosta dessa música, não. É verdade? Então, os nossos 5 sentidos estão aqui propositais. Deus nos fez assim, intencional. Então, entendendo que eu tenho esses 5 sentidos, eu tenho que prestar atenção neles. Muito mais que prestar atenção, eu tenho que cuidar desses 5 sentidos. Olha que coisa interessante. E aí, quando a gente para pensar nos nossos 5 sentidos, gente, ele foi feito para quê? Ele foi feito como uma porta de entrada. Quero que você entenda isso. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, nosso paladar, o nosso olfato, são portas que nos dão acesso ao conhecimento do mundo externo, ok? Então, é através da minha visão, da minha audição, que eu vou conhecendo o que está por fora, o que está no mundo, só que entra no meu mundo interno. E aí começa uma troca, né? Começa uma troca. Eu vejo, entra para o meu mundo interno, aí a partir daquilo que eu conheço, eu passo a gostar, eu passo a não gostar. Deus nos fez assim. E olha só que interessante que ele nos fez assim, gente, desde
desde a criação do mundo, tá? A palavra de Deus vai falar lá em Gênesis 2:19 que Deus trouxe os animais para Adão e falou assim: olha os animais, Adão, dá os nomes aí para os animais. E Adão olhando, primeiro Adão olha para os animais, porque fala que Deus trouxe, né, para ele ver. Ele vê e começa a dar um nome. Ah, esse vai ser onça, né? Esse vai ser a arara, acho que é uma arara que eu tampei aqui, isso. E aí ele começa a dar os nomes, mas primeiro ele precisou ver. Para quê? Para conhecer, né? E até assim nos dias de hoje, né? Nós precisamos conhecer para entender. E aí, quando Eva, lembra quando Eva é enganada pela serpente? Eva é enganada primeiro pela audição. Por que pela audição? É isso aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a serpente chega para Eva, os comentários estão ficando em cima aqui das observações que eu coloquei para eu seguir aqui, para eu não esquecer que eu tenho que falar com vocês. Quando Eva, ela escuta a serpente falando assim, ó, a serpente vai perguntar para ela, ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para ela. Eva, gente, poderia dar uma resposta firme e convicta. Poderia falar bem assim: não, Deus não falou que nós não poderíamos comer, Deus de todas, né? Deus não disse que nós não poderíamos comer de todas. Ele disse que nós não poderíamos comer apenas uma, a da árvore do meio do jardim. Só que Eva não dá essa resposta. Eva fala que não, porém ela fala que Deus disse para não comer e nem tocar da árvore do meio. Então, ou seja, Deus não disse que não era para tocar. E vocês acham que muitas vezes o inimigo, ele nos tenta, ele planta dúvida para saber se nós vamos cair ou não. Então, com essa resposta de Eva que não foi firme, ele já começa agora, né, como a palavra fala, né, enganar a Eva. Então, eu quero refletir aqui com vocês sobre a passagem que Eva fala justamente com a serpente, que a palavra fala sobre Eva. Olha só que interessante. Quando a serpente fala com Eva que ela não vai morrer, né? Porque ela fala bem assim, Deus falou para nós não comermos, porque se nós comermos, nós morreremos. Aí a serpente fala, claro que não. Não foi dessa forma, tá, gente? Mas ela fala, claro que não, que vocês não vão morrer. Deus, ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, dessa fruta, né? Os seus olhos se abrirão e você conhecerá o bem e o mal e será como Deus. Será como Deus. A princípio, quando a gente escuta isso, a gente fala, meu Deus, ser como Deus. Quem se atreve a ser como Deus? E se eu falar com vocês que muitas vezes nós tentamos ser como Deus? Parece loucura, não é? Mas às vezes nós somos tão enganadas, queridas, que nós queremos decidir por Deus. Nós queremos fazer por Deus. E isso é tomar o lugar de Deus. Quando Deus fala que Ele nos fez imagem e semelhança dele, nós temos semelhança. Nós somos parecidos com Deus, né? Nós temos alguns atributos dele. Mas os atributos que nós temos de Deus não é onisciência, não é onipresença. Nós não temos todo o poder, nós não podemos decidir tudo. E às vezes nós achamos que nós podemos. Então, nesse momento, nós estamos querendo ser como Deus. E agora presta atenção no que a palavra vai falar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também o seu marido e ele comeu com ela. Qualquer dia eu vou fazer uma live só sobre essa parte que deu também o seu marido e ele comeu com ela, tá?
para vocês entenderem o poder que a mulher tem. Mas vamos nos atentar somente a essa questão de ver, né? Então, primeiro, Eva viu que a árvore era boa e agradável. De fato era. Era, porque Deus fez assim. A palavra vai falar que Deus fez agradável. Só que aí, né, olha o que ela viu. Nossa, vai me dar entendimento. Ou seja, né, eu vou conhecer o que Deus falou que não era para eu conhecer. Então, o que começa aqui? A desobediência, que muitas vezes acontece conosco. Não é verdade? Eu quero fazer agora uma pergunta para vocês refletirem. O que vocês têm visto, o que os seus olhos têm visto e vocês têm achado agradável? O que vocês têm admirado tanto? Porque olha só, quando nós admiramos muito uma coisa, nós desejamos muito essa coisa, nós queremos muito essa coisa, a nossa motivação começa a ir por este caminho, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou desejando muito. E é nessa hora que nós nos perdemos. Aqui na internet não é difícil você, né, parar e falar, meu Deus, que coisa linda, que coisa agradável. Cada feed que você rola, o dedinho que você rola lá no feed, você começa a observar casas conceitos, casas lindas, tendências, né, a moda, casamentos tão felizes, né, casais tão felizes, gente tão bonita, carros lindos, mulheres lindas, sapatos bonitos, bolsas bonitas, igrejas bonitas. Nós estamos vendo agora tanta igreja bonita, família bonita. Queridas, é bonita aos nossos olhos, mas muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. E quando eu não tenho esse discernimento espiritual, quando eu começo a olhar, quando eu começo a cobiçar, quando eu começo a desejar, aí está o perigo. Porque quando eu olho para uma casa com tão conceito dessa, né, uma casa linda, maravilhosa, tão moderna, aí quando eu volto para a minha realidade, que a minha casa não é dessa forma, aí eu fico o quê? Sem contentamento. Quando eu vejo esse casamento tão lindo aqui na internet, e aí eu olho pro meu marido, pro meu namorado, pro meu noivo, para quem que seja, com as suas debilidades que todos nós temos, aí eu quero que ele seja igualzinho àquele galã. Nossa, mas como o marido da minha amiga, gente, é tão bom, é tão perfeito. Nossa, olha como que ele faz, ele abre a porta do carro. Nossa, olha como que ele trata ela, como que ele fala com ela, gente. Gente, olha só como esse filho dessa menina... Gente, que menino educado. Nossa, eu queria tanto que meu filho fosse assim. É. E aí você projeta no seu filho algo que não é pra ele. Aí você exige dele. Você coloca um fardo sobre ele. Aí você quer decidir qual é a profissão dele, o que que ele vai fazer, pra onde que ele vai fazer. Não que você não tenha, claro, que ali conduzi-lo, né? Principalmente enquanto ele estiver sobre a sua responsabilidade. Mas muitas vezes os nossos filhos, mesmo criança, nós colocamos fardos neles, porque nós queremos gerar uma expectativa sobre nós. Nós temos uma expectativa e nós queremos alcançar essa expectativa em cima dos nossos filhos, em cima dos nossos maridos, né? Quantas vezes, pela falta de contentamento, nós não começamos a querer, e às vezes, coitado, o marido tá ali numa situação que às vezes nem pode, mas tira da onde não tem, para dar. Para quê? Para suprir essa necessidade sua. É triste. E se nós não tivermos com os nossos olhos, queridas, na palavra de Deus, nós vamos entrar neste lugar de engano. Nós vamos colocar fardos pesados nos maridos, nos filhos, nas amigas. Nós vamos exigir demais das pessoas. Por quê? Porque no fundo eu tô querendo o quê?
alimentar um ego. Faz sentido para vocês? Fala aí pra mim nos comentários. Vocês conversem comigo, eu já falei com vocês que eu não gosto desse negócio de só eu falo não, tá? Olha só, enquanto a neurociência vai falar que o nosso cérebro é que conduz o homem, que é a atividade humana, e eu não discordo disso, porque eu não estou aqui para dizer, gente, esquece neurociência. Claro que não, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, e Deus fez a ciência, sabe? Deus fez a ciência. Então, a neurociência realmente fala sobre o nosso cérebro, e eu não vou dizer que a fisiologia não existe, que a química que é disparada no nosso cérebro acontece. De fato, isso acontece. Mas eu quero ir contra isso tudo. Contra isso tudo, porque assim, estudos nós já temos demais. Não sei quantos livros você tem aí na prateleira, se você é aquela pessoa que estuda. Já fui muito assim. E a Bíblia deixa lá empoeirada. Então, enquanto a neurociência está falando, né, que vai conduzir aí a todo o nosso cérebro, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai falar que existe um condutor da vida, que é o nosso coração. O nosso coração. E é aqui que eu quero conversar com você. É aqui que você vai prestar atenção. Você vai prestar atenção a partir de hoje nos seus 5 sentidos. Porque eles são portas, lembra? Eles são portas, buzinando aqui. Eles são portas de entrada que dão acesso a esse lugarzinho aí chamado coração. Como eu disse para vocês que nós somos corpo, alma e espírito, eu quero focar com vocês agora neste coração. O que é o coração, Aline? A nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente. A Bíblia vai comparar muitas vezes o nosso coração como a nossa mente, os nossos pensamentos. Então presta atenção, olha o quanto que você tem que tomar cuidado com esse lugar. Se nós não tivermos com o nosso espírito, que é a nossa consciência conectada com Deus, queridas, nós vamos ser dirigidas pela nossa emoção. Nós vamos ficar vagando aí, tudo que o nosso coração mandar, a gente vai fazer. Só que tem que saber aonde esse coração está pautado. Porque quando a gente entende, gente, essa tríade, quando eu entendo que eu sou espírito, alma e corpo, eu cuido do meu corpo. Por isso que por que eu não comecei falando com vocês sobre cuidado, sobre autoestima? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam isso aqui. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderão que o seu corpo faz parte desse cuidado também. Isso aí, Raíza, começa de dentro para fora. E você vai perceber que quando esse dentro está bem cuidado, bum, explode. Explode. Por isso que eu falo que é muito interessante, né? Que a neurociência vai trazer aí vários estudos maravilhosos para você ter disciplina, para você ser focado. Só que quando você entende isso, gente, por isso que o Evangelho de Deus ele é simples. Quando você entende isso, o teu coração tá tão abastecido que você tem motivação. Você tem motivação para acordar cedo, você tem motivação para fazer as coisas, você tem motivação para cuidar do próximo, para cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, lavar vasilha, porque você está com combustível que não é o seu cérebro, você está com combustível que é o teu coração pulsando com vida. Entende? Então, mais uma vez vou dizer, eu amo a neurociência, quero que vocês continuem estudando, porque a gente precisa ter conhecimento sim, mas eu quero que vocês foquem agora no que a palavra de Deus fala, sobre o nosso coração. Interessante o que Provérbios 4:23 vai falar. Preste atenção, gente, porque tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. É a gente que não lê com vírgula e tudo que está ali para trazer esse discernimento. Sobretudo. O que é sobretudo?
Bom, eu entendo que é assim, sobre todas as coisas. Concordam comigo? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Olha que coisa mais rica. Sobre todas as coisas, você vai guardar o seu coração. Lá em Mateus 15:18, vai falar o seguinte. Jesus vai falar que o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Olha só. Ele vai falar antes que não é o que contamina o homem, não vai o que entra. Não é o que entra. É o que sai. O que sai é que vai contaminar. Guardem isso, que a gente vai fechar essa conta, tá? Lá em Jeremias 17:9 vai falar assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu Deus, que é isso? Um coração que engana, um coração perverso, quem o conhecerá? Se você ler o texto todo, você vai perceber, né, que quem conhece é Deus, quem sonda, quem vai sondar é Ele. E eu sei que agora é um paradoxo. Como, gente? Como que pode? Como que pode? Do mesmo coração procede fonte de vida? Pensa aí agora. Pensa aí, meu Deus, eu tô aqui com meu coração. Meu Deus, ele procede vida. Mas ele também é perverso. E ele também contamina o homem. Vamos entender isso melhor? Quando nós, nascemos, quando éramos ainda crianças, nós nascemos com o nosso coração, assim, um jardim aberto, sabe? Aberto, pronto para receber. Pronto para receber alguém para plantar, alguém para regar. Ele nasce aberto. Porém, com o tempo, e aí eu não sei, como é que foi a sua criação lá na infância, como foi a sua adolescência. Eu não sei o que aconteceu nesse jardim. Eu não sei o que foi plantado nele. Eu quero que você reflita. Quero que você pense aí, com a ajuda do Espírito Santo, o que foi plantado no seu coração lá no início. Porque essa plantação, tudo que entrou, partiu dos nossos 5 sentidos. Alguém falou com você. Alguém tocou em você. Alguém te deu carinho. Você escutou algumas coisas. Você sentiu cheiro de mato, cheiro de chuva, cheiro de bolinho de chuva. O que você sentiu na sua infância? Fala aí, gente, que você lembra até hoje. Fala aí que tá aí no seu coração, da sua infância. O que eu senti da minha avó? Gente, eu lembro da minha avó. Meu Deus, é tanta coisa, mas ela tinha um cheirinho que tá guardado comigo até hoje, esse cheirinho dela. A minha irmã tem as roupas da minha avó até hoje. Mas tudo isso foi entrando nesse jardim. Lembranças boas e também lembranças ruins. No decorrer da sua jornada, você permitiu que pessoas entrassem nesse jardim, plantassem. E aí pode ser que também alguém invadiu. Tem isso, Aline? Tem.
uma agressão física, alguém invade não só o nosso corpo, mas invade o nosso coração. Uma fala, né? Às vezes, uma fala que você recebe na sua infância de que você não vai dar certo, de que você é burra, de que, né, você não vai pra frente, ou até mesmo a falta do incentivo, a frieza, a falta do abraço. Tudo isso vai sendo plantado ali naquele jardim. E aí depois vai ter um resultado, né? Às vezes, nós plantamos as ervas daninhas. As ervas daninhas, elas disputam, né, os nutrientes com as outras plantas. Então, acaba matando esse jardim muitas vezes. E se você não rega esse jardim, se você não cuida desse jardim, como que esse jardim vai ficar? Você não recebe nutrientes, se você não recebe uma boa, né, água, adubo, tudo que você precisa para que esse jardim fique bom, ai, piscou aqui, fique bonito, cresça com vida. Se no momento certo você não vai lá, né, e faz até a poda, que precisa de poda, se você não cuida dele, se você começa depois escutar o que o seu coração às vezes não precisa, se você começa a ver coisas que contamina, seu coração vai recebendo tudo isso e vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo. No final ele vai ficar assim, ó, sem vida. Sem vida. E aí, qual é o resultado, gente, de um coração assim? Sem flor, sem cuidado, dor, angústia, tristeza, só picos de alegria. O que é pico de alegria? Chegou o final de semana, uhul! Vamos pro churrasco. Acabou o churrasco, acabou a alegria. Só vive ansioso esse coração, amargurado. O que mais, gente? Fala aí, porque é muitas palavras dá pra colocar aí. O que vocês acham mais que esse coração fica quando ele fica assim, esse jardim sem vida? Sem contentamento, né? A falta de contentamento. Nunca tá satisfeito com nada. É assim que fica esse coração. E aí realmente ele vai contaminar. Sabia? E aí vai chegar um momento que, deixa eu falar pra vocês, a gente vai precisar entender o que tá nesse coração. Porque esse coração, ele ficou aberto. Muitas coisas entraram nele. E o que está no nosso coração é a nossa motivação. Ah, Helene, por que você colocou dinheiro? Porque por muito tempo isso estava no meu coração. O meu jardim tinha dinheiro, tinha riquezas. E muitas das coisas que eu fazia estava motivada por ele. E uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que Deus nunca vai dividir a glória dele com nada. Tem que ter uma escolha. Eu sempre tenho que escolher quem vai ser o jardineiro do meu coração. Se a motivação do meu coração é só dinheiro, você pode ter certeza que você vai gastar a sua energia atrás dele. Atrás dele. Por isso que a palavra de Deus fala muito sobre isso. Você vai ficar atrás de dinheiro, então você vai trabalhar até altas horas. Você vai deixar a sua família. Você vai ficar cansada, sobrecarregada, porque o seu coração tem uma motivação. Riquezas.
Tem muita gente que fala assim, eu sou desapegada. Tem que sondar. Tem que sondar. Para eu chegar nisso, eu precisei pedir Deus. Deus sonda meu coração. Ele sondou. O seu cansaço de vida é porque você está muito na busca das coisas terrenas, das coisas materiais. Enquanto a gente fica desse jeito, a gente tem cansaço, a gente tem peso, a gente anda sobrecarregada. Agora tem outras coisas que nós colocamos no nosso jardim. Falei aí um dos meus. Mas também tem, olha só, o reconhecimento. Os diplomas, os cursos, os livros, as faculdades. Meu Deus, eu tenho. Não estou aqui falando para você que não é importante, tá? É importante, claro que tem que estudar. Mas não pode ser o motor da sua vida. Não pode. Quando eu gasto muito a minha força e tá pesado e uma hora eu faço curso, outra hora eu faço curso, eu paro isso, eu paro aquilo, e eu começo a fazer outras coisas, eu estou cheio de livro, eu leio livro, eu encho minha cabeça de informação. Opa! Você tem que parar e fazer uma reflexão. Você está voltada para a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai contra toda vez que você tentar ficar acelerada, ansiosa, desesperada. Ele vai falar. Não andeis ansiosos. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então você não está lendo Bíblia. Então você vai parar um pouquinho de ler livros e vai ler Bíblia. Porque é a Bíblia que vai nos conduzir se nós estamos no caminho certo ou errado. Ok? E é bom que você entenda isso, porque lembra que eu falei lá sobre os pesos que nós colocamos nos nossos filhos? Todos nós, inclusive o seu filho, nasceu já com um propósito que é de Deus, não é meu, não é seu, é de Deus. Nós só temos que ajudá-los a entender a partir do momento ainda que eles estão conosco. Depois, é Ele Deus, ele vai ter a experiência dele com Deus. Mas eu não posso também ficar querendo que meu filho faça isso, faça aquilo, vai estudar isso, estuda aquilo outro. Não. Porque às vezes a gente coloca os pesos até em cima dos nossos filhos. Ok? Mas tem mais, né? Tem as amizades. Às vezes no meu jardim, nossa, tá cheio de amigos. A minha realização tá nas amizades. Então eu deixo muitas vezes de cuidar até da minha família. Eu deixo de cuidar das coisas do reino de Deus. Porque eu preciso o quê? Mostrar para meus amigos que eu sou divertida, que eu sou das festas, que eu não posso dizer não, que eu tenho que estar lá, que eu tô animada. Eu sou animada, eu nunca digo não. Tá lá, um bezerrinho no seu coração. Não pode. No seu jardim não pode ter nada que tome o lugar de Deus. Ah, então você tá falando que no meu coração não pode ter amizades verdadeiras? Claro. Pode ter. Amizades que andam junto com você, que tá indo pro mesmo lugar que você, que tem os seus mesmos valores. Aí, ó, fechou. Agora tem pessoas também que colocam lá no seu jardim a religião. Sabe? A religião. E a religião é um perigo. É um perigo. Porque às vezes até nós, e aí eu vou falar de mim, conhecedora do evangelho, às vezes entra por caminhos da religião, porque como Eva quer entendimento. Quer entendimento, né? Volto a dizer, gente, eu não tô aqui falando dos estudos, né? Mas aí eu vou atrás de Freud. Aí eu vou atrás de constelação familiar. Eu vou atrás. Aí eu entro em lugares
olha o perigo, que é tirado o jardineiro, que é tirado a fonte de vida. E aí entra as energias, né? Aí entra um monte de coisa que vai contra a palavra de Deus. Que desde lá do início da Bíblia você vai perceber que Deus está o tempo todo brigando com o povo para parar de adorar outros deuses. De colocar outras coisas no lugar que é de Deus. Que é do Espírito Santo. Que é o lugar de Jesus. E a gente faz isso quando nós estamos sem discernimento espiritual. Agora tem um outro também, que é os relacionamentos, né? Os amores. O amor. Às vezes eu amo mais o outro do que a mim. E eu amo a palavra de Deus, que a palavra de Deus não nos deixa dúvida, porque o próprio Deus falou assim, ó, você vai amar o próximo como a ti mesmo. É na mesma proporção. Ele não está mandando você amar mais seu marido, seu noivo, seu namorado, quem é que seja, do que ele. Aí você coloca nesse jardim seu tão precioso. Só isso. Que poderia ter, né, tantas outras coisas, né? Principalmente algo que vai trazer um combustível para esse jardim. Você coloca só isso. Só homem. Não pode. Você tá aí, mulher? Acorda, mulher! Vocês estão aí, gente? Ó, eu quero essa live no Zoom, tá? Porque eu gosto de conversar. Ai, gosto de ficar falando sozinha. Minhas amigas que estão aqui sabem. Eu gosto de ouvir. Não gosto de ficar falando, só falando, não. E aí, às vezes, no meu coração também tá a carência, né? Tá a carência, que eu quero aceitação, eu quero ser aceita. Quero que todo mundo me aceite. Eu quero ser amada por todo mundo. Eu tenho medo das pessoas não me aceitarem. Eu preciso pertencer a este grupo. Eu preciso pertencer a essa classe social. Eu preciso. E você fica ali, ó, alimentando seu ego. Alimentando ali as suas frustrações. Vamos entender. Já tá dando 1 hora de live. Estou sim, o ruim foi que não peguei desde o início. Ah, gente, eu vou tentar deixar salva essa live, tá? Talvez eu não deixe aqui no Instagram. Vou tentar deixar salva lá no YouTube. Pra quem não assistiu. Tá? Vamos lá, gente, que agora a gente tá quase acabando. Eu quero que vocês entendam isso. Nós teremos outras lives. Eu vou falar, sim, né, sobre estilo. Sempre vou trazer, claro, para vocês uma visão cristã. Mas eu vou falar sobre isso porque isso é importante. Cuidar da nossa beleza é importante, sabe? Da nossa autoestima. Mas isso aqui, para mim, é o principal. Porque de beleza externa, vocês viram que o Instagram tá cheio. Vocês viram? Tá cheio de coisa bonita aí. Ó. Então eu quero que vocês entendam agora, Aline, como que então essa comparação acontece? Que foi a pergunta inicial, por que nos comparamos tanto? Olha só. Primeiro, porque o seu coração, Jesus não falou que é o que está no coração que vai contaminar? É o que está no coração que vai contaminar. Seu coração percorreu esse caminho deixando entrar. As pessoas entraram, as pessoas plantaram, você permitiu, as pessoas também invadiram em algum momento, mas ficou lá. Ficou lá. De alguma forma, você não cuidou. A porta ficou aberta. E aí o seu coração ficou desse jeito. Aí a comparação acontece quando? Quando os meus olhos veem, quando o meu ouvido escuta. Gente, o ouvido ele é tão sensível quanto o olhar. Só você lembrar quando Saul
Ele escuta as mulheres, olha só, ele primeiro escuta as mulheres comemorando que ele tinha matado uma quantidade, quem souber me fala aí, tá, gente? Que ele tinha derrotado uma quantidade e que Davi tinha derrotado uma maior quantidade. Então ele ouviu e depois ele vendo as mulheres lá dançando, aquilo entrou no coração dele. Entende? Só que o que entrou só aguçou o que já estava. O que já estava. Porém, é o que está aí no teu coração que está fazendo você se comparar. Quando você olha, quando você vê um casal bonito, quando você olha uma casa linda, quando você olha uma roupa bonita, quando você olha, né, alguma coisa que te chama muito, muito, muita atenção, é porque está já no teu coração. E hoje, se você deseja que seu coração floresça, peça a Deus para sondar. Peça a Deus para sondar. Fala, Deus, sonda o meu coração, ao ponto de eu entender o que está como motivação do meu coração, que não é o Senhor. Porque toda vez que isso entrar, ele não vai preencher, ele não vai dar vida para o seu jardim. E aí, sabe o que vai sair? Olha as setinhas. Basta você olhar, gente, todo mundo aqui, eu tenho certeza, me fala aí se eu estou errado, todo mundo aqui vai conhecer pelo menos uma pessoa que quando abre a boca, você já fala, meu Deus, gente, essa pessoa é tão ríspida, gente, essa pessoa só reclama, gente, essa pessoa só murmura, gente, olha o desprezo dessa pessoa, olha os palavrões que essa pessoa fala, como essa pessoa é invejosa. Queridas, tá aqui, tá no jardim. Está no jardim. Conhece, né, Vivi? Tá no jardim. Só que agora, mais que conhecer, gente, uma pessoa, eu quero que você olhe pra você. Eu quero que você olhe com os olhos da verdade agora, sabe? Faça uma análise. Eu sou uma pessoa ríspida? Eu sou uma pessoa grosseira? Eu grito? Eu sou uma pessoa que eu vivo gritando? Eu sou uma pessoa que eu vivo reclamando? Eu sou uma pessoa que eu desprezo? Sabe? Quando alguém fala comigo, quando meu marido fala uma coisa comigo que eu não gosto, nossa, na hora eu dou uma resposta. Eu sou muito ríspida. Nossa, eu sou uma pessoa que constantemente eu tenho falado palavrões. Palavrões, porque, gente, uma pessoa que quer ter o seu jardim florido, não sai esse tipo de coisa da boca dela. Porque a própria palavra de Deus vai falar que quando a boca fala, é porque o coração tá assim, ó, puf, cheio, transbordando. Não é? É claro que a gente sabe também que às vezes a boca vai falar mentiras. Vai enganar. Às vezes você vai falar com uma pessoa que tá com ela, tô com você. Tira. O coração não tá, não. Nossa, eu quero fazer muito isso com você. Tamo junto. Tá nada. Tá não. Sua boca tá falando. Percebe como o coração ele é enganoso? Percebe como esse coração realmente ele tem que ser guardado? Vocês estão aí? Fala comigo. Finalizar, tá? Queridas, guarde o seu jardim. Guarde o seu jardim. Quando entrar, seja uma palavra no seu ouvido, seja algo que você viu e que entristeceu o seu coração, chame o jardineiro, porque eu sei que às vezes eu guardo, às vezes eu estou ali me alimentando da palavra de Deus, mas às vezes vem uma pessoa que não está na mesma conexão com que eu estou,
E lança palavra, e lança comportamento. Só que você vai nessa hora o quê? Pedir o seu jardineiro. Fecha essa porta. Não abra. Eu até coloquei nas minhas anotações que é um lugar secreto. Aí é um lugar secreto. Você não abre para qualquer pessoa. Quando você abre o seu jardim para alguém, ela tem acesso. E se essa pessoa, ela é uma pessoa que não tem os seus valores, que tem maldade no coração, ela vai colocar ervas daninhas aí, de propósito. Porque uma pessoa que tem um coração cheio de virtude, essa pessoa às vezes pode incomodar. Porque a luz dificilmente vai se dar bem com trevas. Entende? Tem alguém me chamando aqui. Quem tá me chamando? Eu, vamos olhar? Meu marido. Vem cá na live. Tô finalizando. Danilo. Tô finalizando. Ai! Subiu a... Nossa, Danilo. É porque eu tô na loja, gente. Amor, eu tô no final aqui. Tô finalizando. Gente, deixa eu finalizar porque ele vem me buscar. Porque já são 9 horas. Ó. Nesse jardim tem uma fonte. O carregador tá aqui não, amor. O carregador tá lá em cima. Esse jardim tem uma fonte. E o que a fonte fala? A fonte de água é que vai alimentar, né? Todas essas flores, que vai dar vida, que vai regar, que vai trazer vida. Então, tá rindo, né, Priscila? Foi o que eu passo. Então, olha só, perdi até a conexão aqui, peraí. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe uma fonte. Por isso que lá, quando nós lemos, falou que do nosso coração é que procede as fontes da vida. Vocês entendem isso? Que sem Jesus, eu não estou falando aqui de religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Jesus. Se Jesus está no seu coração, que é a fonte da vida, vai florescer. Vai florescer. E toda vez que alguém entrar, tentar tirar uma florzinha, tentar invadir, porque permitir você não vai. Porque você vai cuidar do que os seus olhos veem, você vai cuidar do que seus ouvidos escutam, do que você experimenta, do que você toca por aí, porque você já entendeu que o teu corpo ele é santo, ele é templo do Espírito Santo. Você não vai colocar isso em qualquer lugar. E aí quando essa fonte tá jorrando, pode vir, gente, o que vier. Que é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Amém? Eu quero que vocês entendam essa verdade, sabe? Como um dia Jesus se revelou para mim e me mostrou que enquanto eu não mudasse o meu coração, que enquanto do meu coração não jorrasse essa fonte de vida, sabe? Ele não ia florescer. Ele não ia florescer. E quando o coração floresce, ele exala um bom perfume. As pessoas sentem, o marido sente, os filhos sentem, os amigos sentem. Não é verdade? Então, deixe essa fonte jorrar dentro do seu jardim todos os dias. Amém? Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Essa palavra era para você. Era para mim, é sempre para mim, mas essa palavra é para você que esteve aqui, que ouviu, que você se apegue na palavra de Deus, que você leia a Bíblia, sabe, que você busque entendimento e que eu tenho certeza que seu jardim sempre vai ficar assim, florido, exalando um bom perfume. Amém? Porque nós teremos outra live com outro tema, mas eu quis começar por esse lugar precioso que é o nosso coração. Sobretudo, guarda o seu coração. Deus abençoe vocês, gente. Tchau. Tchau. Botou online ainda.